Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco da Palavra de Deus aqui na Escola Dominical. Bom, vamos continuando aí com a nossa revista Legados de Fé, falando aí do Antigo Testamento. Hoje é a última lição dessa revista. Hoje o tema é Moisés e as águas amargas, tá? Então nós vamos orar, pedir ao Senhor direcionamento para que possamos entender a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, nós te rendemos toda a honra e toda a glória e te pedimos, Senhor, que abençoe esse tempo de estudo, de meditação na tua palavra, que possamos entender, Senhor Jesus, o teu propósito para as nossas vidas, Senhor, e que possamos, Senhor, além de refletir, além de pensar, Senhor, colocarmos em prática, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinar nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então, como eu disse para vocês, o tema é Moisés e as águas amargas. O texto base está em Êxodo 15, versículos 22 a 27. Vou dar um tempinho aí para vocês acharem. Nós vamos ler esse texto. Enquanto os irmãos vão encontrando, vou fazer a leitura aqui da introdução aqui da revista, que diz assim que a igreja se preocupa com a questão pertinente à saúde do planeta e entende que seu compromisso com a mordomia extrapola a administração de bens e recursos financeiros. Então, além de nós cuidarmos aí do nosso patrimônio, da nossa saúde, nós entendemos também que nós precisamos cuidar e preservar o nosso planeta. E o tema de hoje, nós vamos tratar sobre a água, dom de Deus, dom da vida. Então, aí em Êxodo 15, dos versículos 22 ao 27, diz assim: as águas amargas se tornam doces. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam juntos das águas. Então esse é o texto base aí do nosso estudo de hoje. E aí nós podemos começar aí com esse relato da transformação das águas amargas em águas doces. E essa transformação, ela diz respeito às experiências que o povo de Deus teve nesse período no deserto. Nós sabemos que o povo ficou no deserto 40 anos. Há muitas teorias, sobre esse tempo que o povo ficou no deserto, que ele ficou no deserto para ele aprender, que ele ficou no deserto para se disciplinar, para aprender a viver em sociedade, Nós temos aprendido isso no nosso curso de Antigo Testamento, que a juventude tem feito aqui no distrito. E
E assim, quando nós observamos o povo de Deus, né, esse tempo que ele vive no deserto, ele tem muitas experiências. Eles têm experiências amargas e têm experiências doces, né? Podemos dizer assim que as amargas são os tempos de tribulação, são os tempos de dificuldades, e os tempos doces são os tempos que eles veem os milagres de Deus, né? Eles passam, atravessam o Mar Vermelho a pé, a seco, né? Então, assim, são diversas experiências doces que esse povo também tem. E conta aqui o relato bíblico, né, no texto lá em Êxodo 22, que eles estavam caminhando há 3 dias sem água, né? Então a água que eles tinham talvez guardado para andar um período já tinha acabado, né? A gente sabe que deserto não é fácil de encontrar água, e esse povo aí tá lá no deserto. E aí caminha, lá no versículo 15 e 22, eles não achavam água, né? Eles estavam procurando e não achavam água. E aí caminham mais um pouco até encontrar água. Encontramos água. Porém essa água era amarga, né? Não era consumível, não dava para tomar, não era potável. E aí começa uma característica muito comum do povo, que é a murmuração. A gente pode ver isso em outros momentos aí do povo de Deus murmurando. Eu queria que vocês voltassem um pouquinho aí no capítulo 14, tem uma murmuração aqui contra Moisés. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, e aí no versículo 12 eles dizem assim: não foi isso que dissemos, aliás, foi um pouquinho antes, né, da passagem pelo mar, né, antes do Mar Vermelho. Eles estavam de frente com o mar e os cavaleiros lá do faraó estavam vindo para persegui-los, tá? E aí ele fala assim: não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Então, já estavam lá murmurando, eles tinham acabado de sair, né? Eles estavam livres há pouquíssimo tempo e eles se deparam com o Mar Vermelho e os cavaleiros de Faraó vindo atrás. E aí, o que eles fazem com Moisés? Reclamam: Moisés, tá vendo? Não adiantou nada a gente ser libertos lá dos egípcios, agora a gente vai morrer aqui no deserto, né? Vai dar no mesmo. Então tem muitos textos aí que apresentam esse tipo de murmuração do povo de Israel. A murmuração nesse caso parece fruto de uma postura descompromissada em superar os problemas. Então assim, eles não têm água, tá? Tudo bem. Vai resolver ficar reclamando? Eles já viram o milagre de Deus, que foi eles atravessarem lá o Mar Vermelho, né? Agora eles estão sem água. Não seria o momento de se ajoelhar de repente, orar a Deus? Mas não, eles murmuram. E murmuram para quem? Para Moisés. Moisés tem que resolver. Foi Moisés que inventou deles saírem lá do deserto, lá do Egito. Então agora eles precisam colocar um culpado aí nessa história. Então, é muito mais fácil, né, reclamar do que trazer uma solução para o problema. Deus levanta Moisés como um libertador do povo. Então ele tinha as pessoas viam nele, né, esse libertador. E aí nesse processo aí de dificuldades, o próprio Moisés também, que estava lá andando há 3 dias também, estava com sede também, com certeza. Ele clama ao Senhor, e aí está lá no versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, né, um tronco de árvore. Moisés jogou nas águas amargas,
e as águas se tornaram doces. Então, além da transformação das águas amargas em águas doces, ainda teve depois ali, o Senhor lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então, além, dele transformar ali as águas amargas em águas doces, ele faz ali uma aliança, com o povo. Se o povo se obedecer, não virá sobre eles nada de ruim, nenhuma doença. Na própria natureza, Moisés encontrou a resposta para o problema. Então, um tronco de árvore foi usado para que o milagre divino se manifestasse de forma explícita. Então, eles viram mais uma vez o milagre de Deus sobre a vida deles. Além de água boa para matar a sede, o Senhor lhes deu ali um estatuto e uma ordenança, e os provou, manifestando-se assim como o Deus que sara não só as águas, mas também as pessoas. Então, ali aconteceu algo maravilhoso ali na vida daquele povo, Então, eles viram ali Deus transformar aquela água que não dava para beber em água potável, em água boa, E além disso, a promessa: se eles obedecessem ao Senhor, eles também não seriam acometidos de doença. Então, além de salvar ali a água, de curar a água, curava o povo também. A água não potável, escassez de água, não são problemas presentes apenas nesse contexto aí social da Bíblia. Eles estavam no deserto, o deserto não tem água. Quando tem água, nem sempre é potável. Porém, como eu disse semana passada, nós temos hoje um problema mundial com a questão da água. Então, aqui tem os dados aqui da ONU, e diz assim, quando nós analisamos a quantidade de água do planeta Terra, podemos dizer que ela poderia também se chamar planeta água, já que mais de 70% do planeta é coberto por água. No entanto, e aí acho que semana passada eu comentei sobre isso, Falei que quando eu comecei a estudar ciências na escola, a gente sempre aprendeu que mais de 70% da Terra é coberto, de água, e então a gente não teria problema com água, Mas hoje já se sabe, há algum tempo já se sabe que apenas 2,8 da água do planeta é potável. Segundo a ONU, o seu último relatório sobre essa situação de água, que foi em 2018, então bem recente, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, 3 em cada 10, não possuem acesso à água potável em casa. E a gente não precisa ir muito longe. Nós temos alguns estados brasileiros aqui que para encontrar água potável é muito difícil. E se a gente for analisar mais profundamente, aqui em São Paulo, talvez aqui em Itaquá, a gente conheça pessoas que não têm água potável em casa. No mundo, cerca de 4 bilhões e meio de pessoas, 6 em cada 10, não possuem saneamento seguro, aponta o relatório. A gente sabe também que o saneamento básico aqui no Brasil é muito precário. A gente sabe que na África também é muito precário. Em alguns outros países do Oriente também tem muita dificuldade com essa questão do saneamento, Bom, aqui próximo da gente, certamente a gente
consegue visualizar essa questão, né, do esgoto na rua, né? Por exemplo, o esgoto aqui na nossa região, ele é coletado, mas ele não é tratado, então a gente tem um problema, né? Se tínhamos mais água no passado, a verdade é que agora esse recurso está cada vez mais escasso. Então, se a gente tem 2,8 de água potável no planeta, com a quantidade de pessoas que existe no planeta hoje, né, a ausência de água potável gerou briga lá no deserto e muitos conflitos a gente tem hoje, né? Como eu disse, há alguns anos a gente passou por uma crise hídrica aqui em São Paulo muito grande, muito preocupante. Assim como o povo murmurou e transferiu lá a responsabilidade, né, para a falta de água lá para Moisés, às vezes a gente transfere também. A gente transfere para o governo, a gente transfere, enfim, uma série de situações e às vezes a gente não coloca na nossa conta isso, né? O que eu estou fazendo para economizar a água? O que eu estou fazendo para pensar na utilização da água, né? Qual é o tempo do meu banho? Quanto tempo eu levo para, sei lá, enfim, fazer as minhas atividades que eu uso água e não raciocínio sobre esse gasto, né? Não tenho uma coerência, né, com esse gasto. Então, atitudes mínimas nos ajudam à preservação de água e de todo o restante do meio ambiente. Algumas delas já conhecemos, né? O uso sábio, racional da água para o banho, as tarefas domésticas, captação de água da chuva para a limpeza geral da casa, etc, etc. Bom, a preservação da água tem a ver com o fato de regular o consumo, mas também diz respeito à ação para minimizar a poluição das águas, né? A gente tem um problema seríssimo aqui em São Paulo, principalmente, com os grandes 2 rios que nós temos aqui em São Paulo, né? O Rio Tietê e o Rio Pinheiros, são completamente poluídos. Já se tentaram despoluir esse rio, já gastaram milhões, talvez até bilhões, e esses rios não são despoluídos. Por quê? Porque os esgotos são canalizados nesse rio, então é como se você estivesse limpando, sei lá, o chiqueiro, né? Então você limpa, daqui a pouco vem o porco e suja de novo, e ali essa história, essa conta não fecha, né? Nós conseguimos, a gente tem o privilégio de o Rio Tietê passar aqui na nossa cidade, e a gente tem a tristeza de ver como ele fica, né? Principalmente quando não há chuva, né? Que aí o cheiro é insuportável, né? Então a gente tem um rio que ele poderia ser potável e ele é praticamente sólido, né? Esse rio que nós temos, né? E em outras cidades também acontecem o mesmo. A falta de saneamento, como eu disse, né? Aqui em Itaquá, por exemplo, nós não temos o tratamento do esgoto. Então o esgoto é captado e ele é jogado aonde? Em algum lugar. Se ele não é tratado, ele vai lá para o rio, né? E aí polui o rio. A devastação também, né? Nas margens do rio, né? O lixo, né? Quantas vezes a gente vê coisas boiando, sofá, como que chama? Colchão, garrafas PETs, né? Então, são situações que vão poluindo aí as nossas águas, né? Óleo de cozinha, né? Algo que a gente não deve jogar na pia das nossas casas, a gente precisa recolher esse óleo, né? Para quem não sabe, aqui no Tenda tem um lugar para coleta de óleo, você leva lá e coloca lá para ser reciclado, né? Medicamentos também a gente tem que tomar cuidado, né? Para não ser despejado na pia nem no vaso sanitário, né? Dar um outro descarte, né, para ele, né? Um descarte apropriado. Então, tem muitas ações que a gente pode fazer para cuidar, né, da água em que nós bebemos, né?
E aí a gente pode fazer aí trazer para nossas vidas que a água é vida, né? A água é algo que o Senhor, né, fez lá a separação da água e da terra seca, né? Nós lembramos isso lá em Gênesis capítulo 1. Nós podemos pensar na água como um instrumento de limpeza, né? Como que a gente limpa a nossa casa, como que a gente limpa o nosso carro, como que a gente toma banho para nos limpar. Então, a água é algo para a purificação das nossas vidas, né? Então, quando nós nos colocamos aí diante de Deus e nós pensamos nessa água, né, ela precisa ser uma água boa, uma água doce, uma água que acalma, né, uma água que limpa, né? E aí nós podemos aí concluir, né, e pensar que a gente não deve reclamar, mas que a gente deve achar soluções para a gente ajudar que o nosso planeta ele siga em frente, né? Nós vivemos aqui neste lugar, né? O que seria de nós se a gente não achar água, né? O que será da humanidade se não tiver água? Então, quando nós pensamos assim, e nós não podemos colocar na conta de Deus, não está chovendo, né? Me lembro na época da crise hídrica aqui em São Paulo, nossa, tem que chover lá na Cantareira, porque chovia em outros lugares. Então, é como se a culpa fosse de Deus, né? Deus não está fazendo que chova lá na Cantareira, né? O desmatamento, né? Isso gera muitas questões com a falta da água, né? As árvores elas fazem, né, esse sistema, né, trabalhar, né, da evaporação, da precipitação da chuva. Então nós precisamos cuidar sim do nosso planeta. Isso é tarefa do povo de Deus. A gente não pode deixar isso na mão dos governantes, a gente não pode deixar isso só na mão do outro. A gente tem responsabilidade sobre isso. Foi o nosso Deus que criou, né? Não apareceu, não surgiu do nada. Nós cremos assim, que foi Deus que criou a natureza, né? Deus criou o homem, Deus criou a mulher e Deus criou os animais. Deus fez a separação da terra, da água e da terra seca. Enfim, tudo Ele fez, tudo formou para o seu louvor. Nós louvamos ao Senhor assim, né? Nós louvamos ao Senhor com outras canções que falam da criação de Deus, e a gente tem que ter esse amor, esse cuidado com a criação de Deus. E para a gente terminar, a água é um dos bens mais preciosos do planeta. Ela é essencial à vida humana e também às plantas e aos animais. Cada ação consciente de economia, preservação da qualidade de água é importante e precisa ser individualmente. Então, eu preciso cuidar, você precisa cuidar. Podemos e devemos orar pelas pessoas que vivem em lugares de escassez de água e talvez seja esse o nosso caso. A murmuração não é uma solução e a omissão desagrada a Deus. Cabe a nós individualmente e como igreja cooperar para que esse bem não falte. E é interessante contar uma história. Eu tenho um amigo que viveu muito tempo em Fortaleza e ele tinha uma amiga que no aniversário dela, ela pedia que os amigos não dessem presente, que dessem garrafinhas de água. Então ela reunia o máximo de garrafinhas de água e marcava um dia e ia levar água lá para o sertão, né, lá no Ceará. E eu sempre lembro dessa história porque às vezes pra gente água é algo tão comum, né? É só a gente abrir a torneira, é só a gente ligar o chuveiro, enfim, e ali a água tá ali, né? A gente não precisa sair procurando água, ir até uma cisterna, ir até um poço, ir até uma bica. A gente não precisa fazer isso. A água está aqui, é só a gente abrir e beber, ou a gente ligar lá e pedir para vir um galão de água. A gente tem essas condições, mas a gente precisa orar e clamar ao Senhor aqueles que não têm de onde tirar, que consomem água barrenta, né? Quantas vezes a gente já viu reportagens, né, com pessoas que não têm água, né?
Quando chove é uma alegria, né? Tanto para as plantações, para o gado. Então, nós precisamos ser gratos ao Senhor e nós precisamos deixar essa palavra de lado, a murmuração, a reclamação, né, de lado e começar a agir, a cooperar. E uma das formas é a gente economizando, é a gente racionando, é a gente pensando, né, na utilização dessa água e orar por aqueles que infelizmente não têm, né, não tem o saneamento, não tem a água potável, né. Então nós podemos e quando pudermos a gente oferecer a água àqueles que precisam, né? Essas pessoas que vivem na rua, né? Às vezes pede água no portão, a gente pode dar uma garrafinha de água, né? Deixar lá uma garrafinha para poder provisionar água para essas pessoas, né? É triste, né? Negar água para alguém, né? Quero contar uma história agora de negar água. Me lembro a gente, em vésperas de EBF, então a gente saía para convidar as crianças aqui do bairro. Então a gente ia com algumas crianças, os juvenis, né, jovens, e íamos entregando, e aquele sol. E eu me lembro que a gente parou num estabelecimento comercial, num bar, e pedimos água, né? E ele falou que não podia dar água. Nossa, aquilo me causou indignação, né? Porque ele dizia assim que se ele desse água pra gente, que a gente ia acabar com a água dele, que a conta dele ia vir muito cara. Então, são situações que a gente estava perto, a gente podia voltar e tomar água em casa, né? Mas imagina, né? Alguém que não tem água, que mora na rua, né? Que não tem onde tomar um banho, que não tem onde beber, né? E aí bate no seu portão e aí você fala assim, não vou dar água. Então, a gente pensar aí nas nossas atitudes, né? E eu quero convidar você a abaixar sua cabeça e a gente vai orar e pedir ao Senhor que nos dê a sua graça. Amém? Senhor Deus, quero te pedir, ó Pai, depois de ouvirmos, Senhor Jesus, essa palavra, Senhor Jesus, sobre cuidar, Senhor Jesus, cuidar daquilo que o Senhor criou, da água que o Senhor fez. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque nós cremos que Tu és a água que sara, a água que purifica, a água, Senhor Jesus, que transforma nossas vidas. E nós queremos, Senhor Jesus, colocar as nossas vidas à Sua disposição, Senhor, para que possamos, Senhor, refletir nas nossas ações, mudar as nossas atitudes, Senhor, de forma que o Senhor se agrade de nós, ó Pai. Não só, Senhor, com as questões espirituais, Senhor Jesus, mas com as questões práticas da vida, Senhor, do nosso cotidiano, ó Deus. Ó Pai, Tu conheces, Senhor Jesus, as nossas limitações. Ó Pai, nos ensina, Senhor, a cuidar bem, Senhor, a ser mordomo, Senhor Jesus, do Teu reino aqui na terra, Senhor. Ó Pai, que possamos cuidar, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Usar, Senhor, com sabedoria, Senhor Jesus. Ó Pai, nesse momento eu quero te pedir, Senhor, para aquelas pessoas que não têm água, Senhor, que precisam andar quilômetros, Senhor Jesus, para encontrar água. Águas às vezes barrentas, Senhor. Ó Deus, aqueles que a sua terra, Senhor, pouco chove, Senhor. Ó Deus, que Tu tenhas misericórdia, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que tudo isso, Senhor, foi causado pela mão humana, Senhor. Ó Deus, por isso, Senhor Jesus, nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, e que aquelas pessoas que quando virem a nós, Senhor, necessitarem, Senhor Jesus, de água, Senhor, necessitarem, Senhor, de algo, Senhor, que nós possamos ser solidários, Senhor. Que nós possamos, Senhor, fazer como o Senhor fez, ó Pai, quando esteve aqui na terra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, agir, Senhor, com amor, ó Pai. Esquecer, Senhor, essa palavra, murmuração, reclamação, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, por esse tempo, Senhor, de refletir na Tua palavra, Senhor. Nos ensina a cada dia, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe o seu dia e, se Deus quiser, até semana que vem.